Olá, tudo bem com vocês? Então, nós vamos a mais uma aula, sobre a doutrina do Espírito Santo. Nós paramos na última videoaula, que foi de número 12, falando, sobre Paulo comparar o falar numa língua desconhecida aos sons incertos de instrumentos musicais, ou seja, quem fala numa língua desconhecida é igual a quem toca um instrumento musical sem saber o que está tocando. Qual o exército que se preparará para uma grande batalha se a trombeta não tocar as notas exatamente como estiver combinado? Ninguém entende quem fala numa língua desconhecida. É o mesmo que está falando para o ar escutar. No verso 10 diz: não há no mundo nenhuma voz sem significado. Ouça bem. No verso 10 diz: não há no mundo nenhuma voz sem significado. Nós estamos falando, sobre as línguas estranhas, Então, ali no Atos 2, ali está explicando que as pessoas falavam línguas estranhas ou estrangeiras. Um não entendia os outros, porque são judeus que vieram da dispersão, ou seja, eram de várias nações. Falavam várias línguas, mas, ali Deus uniu todos para que ali houvesse o derramamento do Espírito Santo, para que eles recebessem o dom de discernir as línguas, ou seja, eles passariam a entender o que o outro está falando. Não é que nós vamos falar uma coisa que ninguém entenda, não, pelo contrário, nós vamos entender o que as pessoas dizem. Os mistérios de Deus não é essa língua estranha. Os mistérios de Deus é a palavra escrita na cultura e na língua em que nem todos podem entender. Mas precisamos examinar, estudar, ler, buscar o entendimento da sua palavra. E aí os seus mistérios são revelados. Para Israel, tudo ali já está revelado. Para nós gentios, um pouco ainda de dificuldade devido à cultura, e os paradigmas que envolvem a palavra. Então, aqui mesmo você vê no verso 10 que não há no mundo nenhuma voz sem significado. No verso 11 diz: se numa igreja alguém fala numa língua desconhecida, todos os que escutam são estrangeiros em relação a quem fala, ou vice-versa. Não sou eu que está dizendo, é a Bíblia que fala, tá? Não há no mundo nenhuma voz sem significado. Como é que Deus vai falar para você uma coisa que você não entende? Ele quer o contrário, que você passe a entender melhor, certo? Então, se numa igreja alguém fala numa língua desconhecida, todos os que escutam são estrangeiros em relação a quem fala, ou vice-versa, não é mesmo? Um exemplo, vamos dizer que nós vamos para o Japão e vamos numa igreja no Japão. As pessoas lá estão falando na língua japonesa e eu não entendo nada, então não vou entender o que eles estão falando. Por isso eles receberam um dom de discernir línguas, viu? E quem tem um dom hoje nós temos acesso ao estudo de línguas. Naquela época não era qualquer um que tinha, nem todos tinham, não é mesmo? Paulo teve. Mas os discípulos, em suas condições econômicas, eles não tinham como frequentar a faculdade que Paulo, que Jesus frequentou, certo? Então, no verso 11 diz que se numa igreja fala língua desconhecida, todos que escutam são estrangeiros em relação a quem fala. Ou mesmo quem do Japão vier para cá, ouvir tudo em português, não sabe falar português, para ele não vai valer de nada, porque ele não vai entender nada. Então, e no verso 12 diz: quem deseja os dons espirituais deve entregar-se abundantemente ao desempenho dos mesmos, com o intuito de edificar a igreja, tá bom? Se
alguém deseja o dom espiritual abundantemente, né, deve se entregar ao desempenho, ou seja, ao estudo, né, com o intuito de edificar a igreja. Os dons espirituais não tem mistério, tá? É entendimento, é o discernimento, é a busca, é saber analisar, tá? Então, essas coisas todas, quando vocês passam a adquirir, o seu vaso, ele está sendo cheio, tá bom? Cada vez que você procura mais entendimento e busca mais sobre a palavra de Deus, você automaticamente está sendo cheio do Espírito Santo. É isso que te enche, tá? É você conhecer mais de Deus. Porque o conhecimento da palavra de Deus, você pegar uma intimidade com ele, isso vai te trazendo outros dons, tá bom? Então, você conhecendo Deus, você vai saber orar. Você conhecendo Deus, você vai começar a entender muitas coisas que você não entende. E esses são os mistérios de Deus revelado. A sua palavra em uma interpretação simples, de forma que todos possam entender. Então, quem ora em língua desconhecida, ora bem em espírito. Porém, o entendimento não é alimentado, tá bom? Se você ora em línguas e tem outras pessoas, elas estão ouvindo a sua oração. Mas quem é que vai entender o que está sendo falado? E essa língua, meus irmãos, é a língua estrangeira, tá bom? Eu tenho aqui, vamos dizer que nós estamos na igreja de 1 Coríntios, né? Na igreja de Coríntios. Então, você vai em Corinto, tá lá. Aí as pessoas estão orando numa língua que você não entende, né? Então, você ora bem em espírito, ora bem em espírito. Você tá falando, né, numa língua que você conhece, mas o que está ouvindo tá entendendo? Não. Então, você ora bem o espírito, porém o entendimento não é alimentado, certo? Então, ninguém entende o que você tá falando, tá? Porque lá na igreja de Corintos, né, tinha um grupo de judeus que vinha de Roma e falava como? Falavam em latim. Então ninguém entendia o que eles estavam falando. Eles falavam bem ao espírito, mas no entendimento não falava nada, porque ninguém entendia nada. Então vamos lá. Paulo pergunta: que fazer, pois? Logo após responde a sua própria pergunta em várias fases, ó. Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se tu bendisseres com o espírito, como dirá o amém? Aquele que te ouve, mas não entende o que está dizendo. Quem dá as graças em línguas desconhecidas, dá bem as graças, mas o outro não é edificado. Paulo agradece a Deus o fato de falar mais línguas do que todos os crentes da igreja da cidade de Corinto. Paulo era poliglota. Entenda bem, a Bíblia fala de línguas estrangeiras, tá bom? Deus não dá uma língua que os outros não possam entender. Ele dá uma língua que todos possam entender. Ali, lá no dia do Pentecostes, todos foram agraciados com o Espírito Santo, recebendo o dom de discernimento de línguas, viu? E ele discernindo as línguas, ele claramente pode falar, não é mesmo? Então, porém, ao invés de mostrar cultura ou inteligência, Paulo desejava falar na igreja apenas 5 palavras que pudessem ser entendidas por todos, para que a igreja também fosse edificada, né? Em vez dele usar as línguas que ele sabia, ele queria falar, né? Desejava falar de uma forma que todos pudessem entender. Então, para que a igreja também fosse edificada, ao invés de 10.000 palavras em língua desconhecida. Por isso,
Os crentes não devem ser meninos no entendimento, porém, devem ser meninos na malícia, sem tendência para o mal, sem esperteza, sem sagacidade, sem intenção maldosa ou satírica. Ao invés de meninos no entendimento, os crentes devem ser adultos no entendimento, ou seja, devem agir como pessoas crescidas, inteligentes, que sabem o que fazem. Paulo se reporta agora à lei, Isaías 28, verso 11 e verso 12, dizendo: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a esse povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Assim sendo, as línguas desconhecidas são um sinal para os incrédulos. A profecia é sinal para os crentes, não para os incrédulos. Se você fala a palavra de Deus para o povo, né, e eles entendem, é para os crentes que você fala. Para os incrédulos, já é, né, mistério, porque eles não entendem. Mas são incrédulos, não conhecem a palavra, mas está em nosso mandamento, que a ordem que Jesus deu, né, nós precisamos ensinar. Se a igreja estiver reunida num lugar e todos falarem línguas desconhecidas, e nesse momento entrarem pessoas indoutas ou incultas, ou pessoas incrédulas, dirão que aquela igreja está sob o domínio da loucura. Porém, se ao contrário todos profetizarem e algum incrédulo ou indouto entrar, entenderá tudo o que está sendo falado. Então, por que eu vou falar na igreja uma língua que ninguém entende? Um fala de uma forma, outro fala... Vamos dizer, como na igreja de Coríntios, né, tinha muitos judeus de vários lugares que ia para lá. Então, um fala latim, outro fala grego, outro fala aramaico, outro fala hebraico, e ninguém entende ninguém. Então, é dado como que? Loucura, né? Porque ninguém entende ninguém, para que está ali então falando, certo? Mas se nós falarmos numa só língua, todos vão entender, certo? Uma língua que todos possam entender. E é dessa forma que Deus fala. Não pense que Deus fala em língua estranha, de uma forma que você não possa entender. Ele fala de uma forma que você possa entender. Quando ele enviou os anjos, ele falou de uma forma que, né, aquele que estava recebendo a mensagem pudesse entender. Ou seja, na língua que a pessoa usava, a sua cultura. Por isso que a língua dos anjos é universal. Porque se ele vem no Brasil, ele vai falar português. Se ele vai na Itália, ele vai falar italiano. Se ele vai, vamos dizer, na Grécia, ele vai falar grego. E por aí, né? Daí por diante. Os segredos do seu coração virão à tona quando eles entenderem o que está sendo dito. Os segredos do seu coração virão à tona e reconhecerá que Deus está presente. Né? Verso 26 e 33, Paulo pergunta o que deve ser feito. Logo após, através de resposta fácil de entender, orienta a igreja sobre o modo correto de agir em várias fases. Olha bem, Paulo está ensinando a igreja. Isso não é só para a igreja de Corinto, isso é para todas as igrejas. E não só naquela época, é para todas as épocas, viu? Olha só, Paulo, ele orienta a igreja sobre o modo correto de agir em várias fases, ó. Quando a igreja estiver reunida e um irmão tiver salmo, outro tiver doutrina, outro tiver revelação, outro tiver língua, outro tiver interpretação, complicação de culto, todos devem cooperar para a edificação da igreja. Se alguém falar em língua desconhecida, ou seja, estrangeira, falem no máximo 2 ou 3, porém, cada um por sua vez, um de cada vez, e desde que haja quem interprete a língua desconhecida. Ou seja, se você fala francês, tem que ter um francês para, né, discernir o que você está falando, traduzir, tem que ter um tradutor, tá bom?
Se você fala inglês, tem que ter um tradutor de inglês, tá? Como é que você assiste alguns cultos em alguns lugares estrangeiros? Sempre tem um tradutor, tá bom? Nós vamos parar por aqui, eu vou dar continuidade no outro vídeo que já passou o tempo, tá bom? Fica na paz, Deus abençoe, até o próximo. Agora vem o número 14, esse é o número 13.